Deixa eu... Vira pra você a câmera. Meio que eu tô vendo Aê, outro. Ê, conseguimos! boa. Eu tava explicando para as pessoas que você não é exatamente uma pessoa do mundo digital de Instagram. Não, primeira vez, Existiam tudo. alguns, existiam algumas dificuldades para poder entrar. Eu tô querendo fixar o tema, mas eu não sei fazer isso. Alguém falou aperta na frase e segura. Eu apertei, gente. Acho que eu também não sou das melhores, não. E aí, meu querido, se apresenta. Eu falei para as pessoas que essa é uma live que a gente vai fazer a convite, que eu tô fazendo a convite da escola. E aí se apresenta, explica um pouquinho sobre essa intenção da escola. E aí a gente começa o nosso papo. Legal. É, bem, a gente teve essa ideia de fazer de apresentar um pouco do trabalho que a gente está fazendo agora na quarentena, né, no Colégio Viver, né, como que a gente está movimentando isso e tal. E aí surgiu essa ideia de a gente fazer essa parceria, alguém da escola com alguém da comunidade dos familiares, né? Então, no sábado teve uma, que foi a primeira, da Maria Amélia com o Alexandre Coimbra, e a gente hoje está fazendo a segunda, e tem uma sequência aí, já tem mais umas duas ou três marcadas. Então a gente vai fazendo, acho que quarta, sábado, enfim, duas vezes por semana e tal. E com temas que dizem respeito à escola, né? E também a especialidade dos familiares, né? Então, fazer essa junção desse entendimento, desses conhecimentos que vocês têm, né, com a nossa prática e divulgar isso para o pessoal, né? Por aí, mais ou menos. Ai, que beleza, gente. Ó, tem muita gente perguntando qual é o tema. O tema é educação não violenta na quarentena. Eu tentei fixar, mas eu não consegui. Deixa eu tentar de novo. Alguém falou assim, Elisama, você escreve. Vou tentar de novo aqui, educação não violenta na quarentena. Aí eu publiquei. Aí as pessoas falaram que eu seguro no tema, mas eu tô segurando, não acontece nada, minha gente. Vocês falam assim, Elisama, segura a frase que você postou. Não adianta nada segurar o comentário, não. É a segunda vez, enfim. Quem chegar, acompanha o bonde andando aí e se vira pra poder tentar entender do que a gente tá falando. Fixou? Então, mas aí, Diogo, Fixou, fixou, né? Alguém falou fixou, acho que fixou, então. vamos acreditar então. Porque eu não faço ideia. Então, eu queria começar falando um pouquinho, porque é isso, é a ideia de contextualizar na quarentena, né, nesse confinamento que a gente está passando e tal. E aí eu queria fazer uma colocação para ver se você concorda comigo, né? Eu tô aqui de quarentena faz um mês, mais ou menos, né? Tô eu, a minha filha, a minha esposa ela continua trabalhando, ela trabalha na área da saúde, então não foi liberada, né? Então fico eu com a minha filha aqui o dia todo, todos os dias. Vai fazer 3 anos daqui a menos de um mês. E aí, mó parcerona, né? Me ajuda a lavar a louça, a fazer comida, a lavar roupa, a estender, todos os serviços de casa. Tá super legal, tal. Mas tem hora que eu quero, eu não aguento mais ouvir a voz dela, porque ela acorda às 7, 7h30, começa a falar, vai até às 8, 8h30 falando, ela não para de falar um minuto. Eu tenho hora que não aguento ouvir a voz dela, tem hora que eu quero ficar sozinho e tem hora que eu quero esgoelar, né? Eu quero pegar ela e garganta. Então, Da onde Homer Simpson? minha colocação aqui é o seguinte, eu tenho a impressão que a educação não violenta, ela nunca foi tão necessária quanto nesse momento de confinamento, pela minha experiência pessoal. Então, eu queria que você Com comentasse certeza, se você mas concorda comigo. a gente buscar uma forma de educar que respeita quem a gente é e que respeita quem essa criança é enquanto indivíduo, é muito difícil. Mas é muito importante. E é muito importante, sobretudo, nesses momentos em que nós estamos em extremos. Porque a gente está num Uhum. extremo, a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu na vida. Então tá todo mundo muito ansioso e muito nervoso. E a escola, ela tinha esse lugar de dar um momento que a gente conseguia ouvir os nossos pensamentos. E a gente Uhum. tirou isso. E aí é o momento de eu. Porque a educação não violenta ela vem não somente para eu olhar para a criança, mas eu olho para mim também, principalmente, talvez, para mim. E aí eu consigo entender os momentos que eu falo, filha, a mãe tá precisando tomar um banho. O pai vai tomar um banho sozinho. Toma o seu papel. Desenha, porque nesse momento eu preciso tomar um banho. Porque eu sei que se eu não sair naquele instante, a partir dali tudo que vai sair é grito.
Porque tem um momento que a gente não reconhece que a gente está chegando no nosso limite. A educação tradicional, ela não fala para os pais que os pais têm um limite. A gente está sempre querendo pôr um limite na criança. Ela tem que parar, ela tem que calar a boca, ela tem lá. A gente não entende que nós temos um limite. Todos nós temos, é universal. Todo ser humano tem. Cada um tem o seu limite, mas todos nós temos limites. E a gente reconhecer o momento que eu falo, oh, agora eu não tenho mais nada de bom para oferecer para essa criança. Estou no estado de nervos que eu não tenho mais nada de bom para oferecer para o meu filho. Eu preciso me afastar, preciso beber uma água, preciso tomar um banho. Esse momento de identificar como as coisas estão batendo em mim, ele é essencial para que eu consiga manter minha forma de educar. E a gente não está muito ligado nisso, né? A nossa educação tradicional não faz a gente entender como é que eu estou me sentindo, o que é que as coisas estão acontecendo em mim. É sempre a culpa do outro. Então eu estou nervosa porque esse menino grita demais. Eu estou nervosa porque ela não cala a boca. Eu estou nervosa porque ele me enfrenta. É sempre o outro que tá me deixando nervosa, é o outro que tá tirando a minha energia, é o outro que tá me deixando nervosa, estressada. Lá, lá, lá. E quando a gente fala em educar de maneira não violenta, a gente fala em, peraí, autorresponsabilidade, né? Porque vem da comunicação não violenta, que é baseada em autorresponsabilidade. Peraí, por que eu tô tão sem paciência com minha filha hoje? E a gente vai passar por essa dança durante a quarentena. Vai ter dia que a gente vai conseguir não dar nenhum grito e, nossa, acabar o dia super em paz. E vai ter dia que tudo que a gente vai querer é que o dia termine pra gente poder deitar na cama e ter esperança de um dia melhor. E isso vai acontecer com todo mundo, sabe? A gente precisa também ter consciência que nós não somos constantes. Sabe que a linha reta é a morte. A gente vai dar essa dançada nesses momentos de que delícia estar em casa com meu filho, que delícia estar curtindo essa criança, que maravilha tá vendo ela crescer, olha só o que ela já consegue fazer. Com os momentos de, pelo amor de Deus, cala a boca, porque eu não aguento mais ouvir a tua voz. A gente vai passar por esses momentos de dança mesmo, né? Dessa situação emocional, porque é um momento muito extremo, cara. Não tem mais um lá fora. Não tem mais um momento de respirar, não tem mais um momento de, nossa, vou esfriar a cabeça, vou dar uma volta no condomínio pra esfriar a cabeça. Acabou! Não tem mais isso. Então a gente tá vivendo um negócio tão único, tão diferente de tudo que a gente já viveu, que é absolutamente normal. A gente viver nessas oscilações e a gente identificar que esse é o momento que eu mais preciso abraçar a não violência. Porque é o momento que eu tô mais propícia a me jogar na violência, sabe? É o momento que a violência tá parecendo mais atrativa. É o momento que ela parece o caminho mais fácil. Que é gritar e falar, cala a boca! Se você falar mais um mal, você não vai ter brinquedo hoje. Vai estudar, porque é tudo no lixo. Né? Aquele momento que a gente tá nesse estado de nervos. Se a gente não estiver atento, vamos para esse caminho muito facilmente. E é por isso que é tão importante estar nessa... Não, pode finalizar. E aí é por isso que é tão importante estar agarrado a essa ideia de que eu vou me manter não violenta, no máximo que eu conseguir. E a não violência está também nesse lugar de eu respeitar a minha dança nessa história. De eu respeitar a minha oscilação. De eu respeitar os meus limites, né? De eu respeitar o meu momento que eu não tenho mais nada de bom para oferecer. E de eu respeitar os meus erros, porque eu vou errar. Agora, mais que nunca, vai ter um dia que eu vou gritar. Vai ter um dia que eu vou agir de uma forma que eu sempre reprovei. Vai ter um dia que isso vai acontecer. E eu ter compaixão pelo meu erro. Porque eu também estou passando por um momento muito único. Porque quem vem para a educação não violenta, normalmente vem querendo agir de maneira diferente com a criança. E esquece do quanto é essencial a gente agir de uma maneira diferente com a gente. Sim. Sabe? O quanto é essencial que eu me acolha depois que eu erro. Que eu entenda que eu sou humana e que volta e meia eu vou pisar na bola. Que eu compreenda as minhas falhas com amorosidade. Porque é uma régua, essa régua que eu utilizo para medir esse meu sentimento, para medir essa forma que eu lido comigo, é a régua que eu vou utilizar para medir com meu filho. Então, se eu sou essa pessoa que eu gritei hoje, eu tô aí me chicoteando porque eu gritei com ele, quando ele erra, eu também não vou perdoar o erro dele. Eu também vou ser cruel com o erro dele, porque eu não sei lidar com erros de uma forma diferente. Então, é a construção de olhar para as minhas próprias falhas com amorosidade e com respeito, porque a partir desse lugar,
olhar para as falhas do meu filho e ver a hora que ele jogou, derramou a água na toalha da mesa que eu acabei de colocar, eu entender que, ok, essas coisas acontecem, vamos trocar a mesa, o que você precisa fazer para limpar, filho? Toma esse paninho, você quer limpar com a bucha ou com o pano? Sabe? Em vez de, meu Deus, parece que tá com a mão furada, você não presta atenção em nada. Porque essa voz que a gente fala com a criança é a voz que a gente usa pra gente. Uhum. Não vai brotar uma voz nova, amorosa e fofa. É, do nada, sabe? Ela vai Sim. vir desse lugar da forma que eu falo com a criança. Sim. É, não vai acontecer. Então, a forma que eu falo comigo vai ser muito a forma que eu falo com ela. Então, a não violência, ela também vem nesse momento pra gente aprender a abraçar as nossas limitações, sabe? Uhum. Aprender a acolher os nossos medos, os nossos anseios, as nossas fragilidades, que elas existem. E essa é a nossa dança, porque a vida ela vai oscilar. Mais uma vez eu falo, a linha reta é a morte. A vida vai fazer assim. No dia que você estiver retinho, meu amor, aconteceu alguma coisa errada. Não é legal. A linha reta é a gente. A vida é essa dança mesmo, e tá tudo bem. É. O que eu ia falar, assim, que a primeira coisa é que a gente está, quem está vivendo o confinamento, né? Uma boa parte da população mundial está vivendo, uma outra parte não pode estar nessa situação, e tem uma parte que está vivendo um mundo paralelo, né? Não sei onde elas estão, mas, enfim, parece que não está acontecendo nada. Mas para quem está nessa experiência do confinamento, ela é uma experiência que leva a gente a todo momento nesse limite, né? De você saber essa situação, bom, não dá mais, não consigo mais lidar com isso, mas também não tem para onde ir, né? Então ela leva a gente nessa situação. E aí a gente tem esse desafio, né, que é dessa educação da gente que foi criada numa educação tradicional, de ter sido educado sempre para um olhar para fora, né? A gente sempre está buscando as causas fora, a gente sempre está buscando culpados, a gente sempre está objetificando tudo, quando na verdade uma educação autêntica, ela deveria levar a gente sempre a uma autoeducação, um autoconhecimento, né? Esse olhar para dentro. E aí você colocando isso, então eu vejo que um dos desafios que a gente tem é justamente esse, a gente tem que se autoconhecer para a gente saber quando a gente está chegando nesse limite e um pouco antes a gente dizer, não, aqui não dá, né? Eu vou sair, meu filho, desculpa, vai dar uma volta. A gente não tem essa maturidade emocional, né? A gente tem que buscar e desenvolver isso, né? Cada um fazer esse É, a caminho. gente não tem, não foi desenvolvido na gente isso, sabe? Os nossos pais, na melhor das intenções, mas eles estavam acostumados a falar: você me deixou triste, você apanhou porque você mereceu, você está me pedindo para te bater. Então, assim, eles não assumiram a responsabilidade assim: eu vou bater porque eu tô ficando com muita raiva. Eu não sei lidar de outra forma. Não, não existia isso. A culpa é sua pelo que eu tô sentindo. Assim como, ai, faz isso pra mamãe ficar feliz, faz assim mamãe ficar triste. Tipo assim, cara, teu filho não nasceu pra fazer você feliz, amor. Eu sinto muito te informar isso, mas não é a missão de vida dele. Mas nós aprendemos que a nossa missão de vida é agradar o outro. Nunca é como a gente está se sentindo. Nós fomos educados para fora. Então não acontecia, por exemplo, de você ter um problema para resolver, você pensar na solução, e aí teu pai falar, tua mãe falar, você falar com sua mãe: mãe, é isso aqui que eu tenho que fazer? Não sei, filho. Sinta. O que é que você acha? Como é que você se sente com essa decisão? Como é que isso reverbera em você? O que é que você sente? Quando você fecha o olho, você fica em paz? Você fica tranquilo? A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu o que é que vão pensar quando você fala isso. Você chorando aí, a moça vendo você chorar, a moça olhando pra sua cara vendo você chorar. Então a gente aprendeu a estar com o olhar no outro. E aí Uhum. chega esse momento de você educar, independente da quarentena, já é difícil, porque você precisa olhar pra você. Para que eu consiga educar de maneira não violenta, eu preciso ter autorresponsabilidade. E não é só educar de maneira violenta, é para ter relacionamentos saudáveis. Não dá para eu pegar a minha felicidade, embrulhar e botar na mão do outro e falar: agora você me deixa feliz. Você me faz feliz. Não, eu sou responsável pela minha felicidade. E a gente não aprendeu isso. Então, como a gente não aprendeu a cuidar da gente, a olhar pra gente, você está educando
A responsabilidade é do outro sempre. Então é essa criança que tá te tirando do sério. Não é porque você tá com medo, porque você não sabe como é que você vai pagar as contas no mês que vem. Não é porque você tá preocupado com a tua mãe, que talvez que tem 60 anos e 10 mil comorbidades e talvez morra. Não é por causa disso. É a criança que é insuportável e acabou. Porque foi isso que a gente aprendeu. A culpa do que eu sinto é tua, amor. Você é responsável por onde tá doendo em mim. E aí, quando a gente fala, não, eu vou começar a assumir a responsabilidade pelo que eu sinto. Eu vou começar a educar de maneira não violenta, a gente está tirando leite de pedra, sabe? É Uhum. você fabricar em você algo que você não recebeu. Uhum. E aí Sim. a gente tem muito aquela coisa, ninguém dá o que não recebeu. Não, a gente dá o que a gente não recebeu. A gente não dá o que a gente não tem. Então eu tenho que começar a fabricar em mim, a olhar para dentro de mim e pensar, ok, o que é que eu preciso fazer para eu assumir a responsabilidade pelo que eu sinto? A começar a me observar, porque tem uma coisa da educação tradicional que é triste, é que a gente perdeu a curiosidade sobre a gente. Os nossos pais, eles sempre falaram com a gente com muita certeza. Você é assim, você só age assim, você nunca escuta, não adianta falar com você. Então a gente tem muita certeza sobre quem a gente é. A gente acreditou muito neles, porque uma criança não vai duvidar de papai e mamãe. Então a gente acreditou nisso. E a gente perdeu a curiosidade de, nossa, por que eu gritei hoje? Nossa, por que eu falei isso com esse menino? Nossa, por que isso que ele falou me irritou a esse ponto? Nossa, por que o meu marido falando assim me deu essa vontade de gritar com ele? Onde é que tá doendo em mim? Nós não fizemos esse Uhum. exercício, nós não aprendemos esse exercício. Porque a gente perdeu a curiosidade. Então, começar a olhar para mim com curiosidade, além da amorosidade, com curiosidade no mindfulness, a gente fala da curiosidade gentil, que é essa gentileza de sem nenhum tipo de julgamento. Sem olhar para mim e falar, nossa, eu gritei porque eu sou uma louca mesmo, desequilibrada, nervosa, estressada. Não. O que aconteceu para ter falado assim com ele hoje? Foi isso. E aí a gente vai construindo esse caminho de encontrar uma nova forma de agir, de encontrar uma nova forma de falar, de encontrar uma nova forma de fazer, mesmo sem ter tido essa referência. Sabe? Sim. E cada um de nós vai descobrir de que forma isso funciona melhor. Eu tenho uma amiga, tomara que ela não esteja me assistindo, mas eu não vou falar o nome dela, então não tem problema. Que ela me disse que ela criou uma mãe imaginária. Que ela começou a desabafar os problemas dela diariamente, como se ela estivesse falando para uma mãe. E ela fala para ela mesma como uma mãe amorosa depois, sabe? Ela se dá colo utilizando uma voz de uma mãe, assim, eu me dou o colo, eu me abraço, eu me aliso, eu me carinho, porque isso me acalma, mas eu não faço essa divisão de papéis. Ela fez, e ela falou, Elisama, isso me ajuda a construir uma referência amorosa com os meus filhos. Então eu busco essa mãe que eu tenho sido para mim, na construção da relação com eles. Então, cada um de nós vai ter uma forma de encontrar essa nova construção. Uhum. Mas é importante a gente ter a consciência que a gente não tem essa referência e que eu vou precisar construir isso em mim para poder dar para o meu filho. E vale esse esforço de quebrar essa corrente, né? Porque a gente foi educado dessa forma, então como a gente quebra para poder dar uma nova geração e um novo segmento, né? Tem um conceito que você fala, que tem a ver com isso, né? Que é muito interessante, que é do escravo emocional, né? Então, a gente é criado de uma forma que a gente se sente em dívida com as pessoas, né? O tempo E inteiro. não para a gente buscar a nossa satisfação, a autossatisfação, é sempre para satisfazer o outro, ou porque ele critica a gente, ou porque ele elogia muito. Então a gente sempre está se referenciando externamente, e não para a gente Nunca é para mesmo. dentro, cara. Porque a gente não foi educada para olhar para dentro, a gente foi educada para fazer papai e mamãe feliz. A gente precisa assumir isso. Nós somos Uhum, educados para nossos pais felizes. A nossa sim, geração foi educada para ver mamãe sorrindo. A nossa uhum, geração foi educada para ver papai contente, para ver papai tranquilo. Não deixa o papai nervoso, senão o bicho pega. Então sim. nós não fomos educados para entender como as coisas reverberam em nós. Nós fomos educados para olhar para o outro. E era uma questão de sobrevivência. Não era somente. Era uma questão de sobrevivência. Teu pai nervoso podia te bater e vinha com aquele medo de abandono. Então ameaçava te abandonar. Né? Mas eu vou deixar você aí, não vou fazer mais nada por você. Então, eles falavam essas coisas e a gente ficava com muito medo. Uhum. Então, focar no outro era uma questão de se manter vivo. Nós não E fomos educados
para pensar como as coisas batem na gente e para entender que não é você quem me faz feliz. Sabe? Porque assim, a criança, ela nasce assim, ela nasce dependendo do outro. A dependência, ela faz parte da infância. A criança, ela é um ser dependente. Só que à medida que ela vai crescendo, a gente tem que ir desenvolvendo a autonomia dela para que ela vá percebendo que ela pode sim já tentar alcançar algumas coisas por si mesma. Sabe? Que ela pode sim atender alguns desejos do coração dela de alguma forma. A gente tem que ir educando. Só que essa educação para obediência, ela não vai fazer isso. Nós não vamos educar. Gente, vocês estão me vendo? Agora o Diogo deu uma. Tá aparecendo. Tá me Você deu vendo? uma tremida Ah, também, mas tá. acho que continua. A gente Volta foi educado de... para ser obediente. E essa educação para ser obediente, o obediente não tem que pensar, o obediente tem que atender ordens. O Uhum. obediente não tem que pensar. E aí você cresce para fazer o outro feliz e para atender o que o outro quer. Então você sai do papai e da mamãe, então não faço mais papai e mamãe feliz, mas aí eu tenho que atender, eu tenho que fazer meu marido feliz, eu tenho que fazer a minha mulher feliz, eu tenho que fazer o que o meu chefe quer, eu tenho que deixar meu chefe feliz. E a gente não sente, peraí, mas como que isso faz comigo? Como é que tá batendo em mim o que isso está acontecendo? Então, o estágio de liberdade emocional, o Marshall Rosenberg descreve isso na comunicação não violenta, é aquele estágio em que eu entendo que eu sou responsável pela minha felicidade e você pela sua, e que nós contribuímos mutuamente com a felicidade um do outro. Então, assim, nós somos interdependentes. Nós somos criados, nós somos parte de uma comunidade, nós somos interdependentes. Mas a responsabilidade pela minha felicidade é minha. E se você falou algo comigo que doeu, não é porque você causou essa dor. É porque você foi um gatilho de uma dor que já estava presente em mim de alguma forma. Você tocou em algo que era importante em mim. E aí eu sempre utilizo a expressão dos roxinhos emocionais. Como se você tivesse batido o teu braço, a tua perna numa quina de mesa. Vai fazer aquela mancha roxa. Aquela mancha roxa, ela não dói sempre. Agora, se alguém tocar nela, você enlouquece. E aí é fácil você olhar e falar, ô, desastrado, tá vendo o que você fez? Sem perceber que só doeu daquele jeito, naquela intensidade, porque existia um roxinho ali. Se não existisse aquela mancha roxa ali, não teria doído dessa intensidade. Então, quando o outro fala algo que me dói tão profundamente, eu tenho que olhar, peraí, que roxinho que tocou. Até porque quando eu identifico onde tocou e por que doeu tanto, eu tenho mais poder para decidir como eu vou agir dali para frente e para comunicar para você o teu erro. Então, assim, tem um exemplo que eu sempre dou, até tá no livro novo, que é, uma vez eu tava conversando com meu marido, a gente tava fazendo uma comida, e nós gostamos da comida numa temperatura, em texturas diferentes. E aí, chegou na minha textura, fui lá, tirei do fogo, botei no meu prato, e aí ele passou e fez, não pensa em ninguém, hein? Só o que acontece? Volta pra minha infância, né? Corta aí, vamos pra infância analisando. Eu cresci com o rótulo de gulosa. Ah, Elisama é gulosa, você era um bebê guloso, amava, com leite correndo na boca, a mão segurando no outro peito. Então, assim, a concepção da família era que eu era gulosa. Desde pequenininha, eu ia pro prato e tinha alguém pra falar, ó, Elisama já tá na panela, viu? Lembre dos outros. Tinha sempre alguém comentando, sempre. A minha irmã é uma pessoa que, obviamente, come pouco, né? Porque os irmãos são sempre presos em papéis antagônicos. Então, a minha irmã não queria comer, aí o meu pai e minha mãe faziam assim, coma ou eu vou dar pra Elisama. Tipo, a Elisama é o cachorro. E aí, quando Isaac falou comigo, não lembra de ninguém, que dor que ele tocou. Cara, ele foi de um dos meus roxinhos mais doloridos da minha existência, sabe? Sem ter noção, E né? aí, na hora, Sem ele ter noção, sem ele ter sem ter saber, a né? mais remota noção. Então, na hora que ele falou, eu queria falar que eu fui iluminada nesse NV da alma, mas é mentira, eu só tenho um palavrão, porque eu fiquei puta na hora. E aí eu fechei meu olho, eu respirei e falei, cara, amor, esse é o meu rótulo de infância. Tinha sempre alguém vigiando o meu prato. Cara, esse é um limite que você não pode ultrapassar na nossa família. Não. Não comente nunca sobre o que eu tô comendo. Porque você vai mexer num lugar de muita dor e eu vou acabar agindo de uma forma que eu não quero agir com você, porque isso dói demais. Simplesmente não faça. Uhum. E olha como isso é incrível. Em qualquer outro tipo de relação que a gente, no comportamento normal que a gente tem idiota, precisa falar, fica comentando, pois agora eu vou comer dois.
sabe? Então, assim, ele não teria a oportunidade de entender por que doeu, do quanto doeu. E provavelmente ele ia repetir o comentário em outro momento. Uhum. Sim. Sabe? Provavelmente ele ia repetir o comentário em outro momento. Só que, quando eu comuniquei, ele ganhou a oportunidade de entender que ele não é responsável pela minha felicidade, mas ele contribui com a minha felicidade. Sabe? Uhum. Ele Sim. ganhou a oportunidade de entender de que forma ele atua dentro dessa nossa relação que pode melhorar a nossa relação ou que pode piorar a nossa relação. Simples Uhum. assim, ele não é o responsável por me fazer feliz, mas ele contribui. E a gente vai entender. Só que eu só posso. O pessoal tá falando que o áudio tá oscilando. Eu não sei porquê, gente. Deixa eu trocar aqui pra ver se assim. Pra mim tá tranquilo. Tá rolando Mas uma eu boa. só. É, o pessoal tá falando aí. Mas eu só posso comunicar se eu tenho consciência de mim. Se eu tô entendendo que não é o outro responsável pelo meu sentimento, sou eu. Porque se eu tivesse ali presa no nossa, como Isaac é grosseiro, olha só o que ele tá fazendo, olha só como ele tá falando comigo, eu nunca conseguiria comunicar pra ele a profundidade da minha dor. Então eu Uhum. só consigo entender o tamanho da minha dor, comunicar pro outro onde tá doendo e por que tá doendo, quando eu aceito que o outro não é responsável pela minha felicidade. Uhum. Sim. Essa dificuldade que você está contando, né? A gente sente. Eu também partilho desses valores e sempre procuro me orientar por isso, mas me pego falando com a minha filha aqui, filha, você está me deixando o papai triste. Eu falei, pô, não, não, não dá, mas escapa, né? A gente é difícil mesmo virar essa chave e seguir em frente, né? Agora, tem uma outra coisa que eu acho legal a gente comentar aqui, que é assim, porque você falou da obediência, né? Então, do outro lado da obediência tem a permissividade, vamos dizer assim, né? Então, de um lado o autoritarismo, do outro a permissividade. Então, combater essa obediência não significa dizer que a gente vai ser Ah, permissivo, né? E eu acho não. que a educação não violenta, ela, que é essa noção que você trouxe para a gente, né, para a literatura e tal, ela procura esse caminho do meio entre a permissividade e o autoritarismo. E então, e aí eu fico pensando também na educação formal, escolar, né, como isso também tem paralelo, porque a gente também vive uma educação, a gente também tem uma educação tradicional que é autoritária, né? E você tem diversas iniciativas que tentam responder a isso, né? O Viver, por exemplo, a gente tenta buscar esse caminho do meio entre um polo e outro, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque às vezes as pessoas entendem porque você está criticando um lado que você está aderindo ao outro lado. E, na verdade, não, a busca é pelo equilíbrio mesmo, né? É muito interessante isso, né? De como a gente tem ideias, tudo é dual, né? Ou é isso ou é aquilo. É sempre extremo. E entre o 8 e 80 tem 72 opções, né? A gente tem aí vários caminhos entre esses dois extremos. É que a gente viveu tanto tempo no autoritarismo, e aí você pensa num pêndulo. Se eu estou segurando um pêndulo desse lado, e quando eu solto, ele não para no meio. Em regra, ele vai para o outro lado até ele balançar, balançar, balançar e chegar no meio. Então a gente saiu, isso eu não quero essa educação tradicional, eu não quero mandar no meu filho da forma que ele é, eu não quero que ele tenha medo, que ele tenha medo de mim, como eu tinha medo do meu pai e da minha mãe. O que eu vou fazer? Eu solto o pêndulo e ele vai pro outro lado. E aí, às vezes, você vai pro outro extremo. Às vezes você vai para esse lugar de que o pai e a mãe deixam a criança entregue à própria sorte, no sentido de que ela decide. Só que a permissividade, ela traz para a criança uma insegurança emocional que é muito danosa para o desenvolvimento dela. A criança, ela precisa desse chão firme para que ela aprenda a caminhar e que ela possa voar. Ela precisa desse chão firme. Então ela precisa desses pais que sabem a hora de falar. Não, filho. Ela precisa desses pais que sabem margear. Né? Então é como se você imaginar que é uma moldura. Eu preciso ser essa moldura para o meu filho, porque sem essa moldura, ele vai sair e vai ser muito louco tudo que ele vai fazer, sabe? Ele não tem segurança, ele não tem noção do tamanho do mundo para que ele não tenha essa moldura. O meu papel é ser a moldura. Dentro dessa moldura, você tem liberdade. Enquanto a educação
autoritária. Eu não tenho moldura, né? A criança é presa na forma que eu quero, do jeito que eu quero. A criação permissiva, eu tiro a moldura e assim, você está livre para fazer o que você quiser. Então, eu não vou deixar de dizer não. Eu vou dizer não para minha criança. Várias vezes. Várias vezes. Hoje não, ontem. Helena, eles ganharam muitos chocolates, né? Os amiguinhos deixaram chocolate aqui na porta e tal. Ganharam muito chocolate. Então, o que acontece? Mãe, posso comer chocolate agora? Tipo, 7 horas da manhã. Mãe, eu posso comer o ovo? Mãe, eu posso comer o ovo? O que você acha, filha? Eu já sei o que você vai dizer. Não. Aí ela pegou 2 bonequinhos e fez: mamãe, aqui sou eu e aqui é você. Eu posso comer isso? Não. Eu posso fazer aquilo? Não. Tá vendo? Você só me diz não. Eu falei: filha, eu entendo, o chocolate é uma delícia. Eu sei o quanto você quer comer chocolate agora. E a gente vai comer chocolate depois do almoço. Sabe assim, não é como na educação autoritária em que a gente simplesmente falava: se você continuar enchendo meu saco por causa de merda de chocolate, eu vou jogar esse negócio no lixo. Sabe? Eu já disse que é não e acabou. Você quer que eu jogue no lixo? Não, eu entendo, ela tem direito de querer, ela tem direito de me pedir. Achei super criativo as bolinhas me falando que era ela e que era eu. E meu não vai permanecer. E aí tem muito pai que fala: Elisama, eu tenho medo de estar sendo permissivo com o meu filho. E eu peço que a pessoa faça a seguinte pergunta para ela mesma: eu tenho medo da reação dos meus filhos? Eu faço algo, eu permito algo para os meus filhos, eu abro mão de algo que eu considero importante para mim por medo da reação dos meus filhos? Porque se eu faço algo para os meus filhos, se eu deixo algo porque eu tô com medo da reação do meu filho, eu tô sendo permissiva. Porque eu não tenho que ter medo dos meus filhos. Eu não tenho que ter medo da criança. A criança precisa saber que existe um adulto seguro perto dela. Se eu não passo essa segurança, a coisa aí fica difícil. Então eu preciso entender que, para que eu não seja permissivo, a regra ela vai existir, eu vou dizer o não, e eu vou acolher o que vem depois desse não. Porque aí é o maior erro da gente. A gente quer que a criança agradeça o não. Então a criança faz: mãe, tem, sei lá, biscoito? Não, meu amor, tem maçã. Ah, mas eu queria biscoito. Ah, meu Deus do céu. Aí mas você reclama de tudo. Porque no fundo parece que a gente quer que a criança fale: nossa, mãe, que bom que tem a maçã. Que ótimo que você providencia tantas coisas gostosas pra gente em casa. Não, gente, ela queria o biscoito, ela vai chorar. Sabe? A gente cria uma expectativa da resposta da criança que ela não vai vir. E a gente se responsabiliza a criança pela frustração que a gente está sentindo. Ela está reclamando que não tem um biscoito. Gente, mas qual que é o problema? Ela vai reclamar mesmo, não tem. E eu não vou sair desesperada para comprar e eu não vou... Não tem, filho, eu sinto muito. Pois é, ia ser muito gostoso o teu biscoito agora, hein? E aí você pode usar a imaginação. Nossa, se a gente tivesse uma varinha de condão agora para ter qualquer biscoito do mundo, qual seria o biscoito que você ia querer? Sabe? É porque a gente é muito rígido, cara. E rígido não no sentido de rígido de ser durão com a criança. É rígido de não conseguir dançar. De não ser flexível, de não conseguir se mexer, sabe? A gente foi criado tão nessa estrutura autoritária de que eu não tenho espaço para movimento, é do jeito do meu pai, é desse jeito e acabou, que perdemos a flexibilidade de quem tem moldura. Que eu sei que eu posso ir aqui e ali tendo uma moldura. E aí, para concluir essa parte da permissividade, a gente precisa entender que o equilíbrio não é a linha reta. Mais uma vez eu falo, o equilíbrio não é a linha reta. Se você observar alguém andando de bicicleta, se você observar um equilibrista na linha, na corda, você vai ver que ele vai um pouquinho para cá, volta, um pouquinho para cá, volta. Ele tem uma margem dessa dança que é o que faz com que ele se mantenha equilibrado. Se eu não tenho que achar que eu tenho que encontrar um lugar em que eu não mexo, em que eu não me movimento nessa dança, sabe? Essa dança ela vai existir porque equilíbrio é isso, gente. Esqueçam essa ilusão de que equilíbrio é eu nunca estar entre esses dois polos. Equilíbrio é eu conseguir andar sem cair para um lado nem para o outro. Eu consigo aqui dançar de uma forma que é suave para mim e para o meu filho. A bicicleta não vai retinha, sem se mexer. A bicicleta dessa mão, sabe? A gente vai dar uma... Opa, tem hora que vai... Opa, não, tô me desviando do que eu quero, eu vou me seguir aqui. Mas é isso. Volta aqui para frente. Equilibra isso aqui. Equilíbrio não é essa linha reta. Equilíbrio não é esse movimento contínuo, sempre igual. Porque se a gente buscar essa linha reta, a gente tá muito ferrado. Porque a gente não vai alcançar. E aí, essa busca
do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito, rígido, ela faz com que a gente se frustre. E a frustração, ela é um excelente gatilho para raiva e para irritação. Então, quanto mais frustrado e frustrado eu tô nessa história, mais irritada eu vou ficar. Mais eu vou gritar, mais eu vou agir de um jeito que eu não queria, e aí eu vou ficar mais frustrado, e aí eu vou formando aquele ciclo do caos. Sabe? Eu vou construindo esse lugar de frustração, irritação, faço merda, me culpo, fico frustrada, e aí eu não saio desse lugar. Eu queria estender um pouquinho mais essa ideia, porque me parece que essa dificuldade da contorno, né, ela é uma dificuldade bem característica das nossas gerações, né? E aí você deu um exemplo, eu também pensei aqui com a minha filha, quando eu digo em certos momentos não e mantenho aquilo, ela chora, não sei o que e tal, daqui a pouco ela vem me abraçar. Então, intuitivamente, ela sente que eu estou dando esse contorno, que para isso ela, é importante ela ter esse limite dizendo, olha, até aqui seu pai está dizendo que não, e ela se sente confortável com isso, né? Por que que eu queria falar um pouco mais sobre essa que a gente vive essa modernidade líquida, né? Então as coisas se misturam, não tem esse contorno e tal. E aí a gente tem uma situação, além de você ter vivido uma educação autoritária e você tende para o outro lado, a gente tem uma situação também de uma modernidade em que as pessoas, boa parte, não tem tempo para ficar em casa com o filho e tal. Então, está muito no trabalho, trânsito, né? Quem mora em cidade grande e tal. E aí, o fato de não ficar esse tempo com o filho, quando está com o filho, não consegue dizer não, né? Ou situação de pais separados, quando às vezes o pai não fica tanto com a criança, quando está com a criança, não quer esse custo do não, né? Então, para a gente contextualizar o quanto que é difícil também, ainda que as pessoas queiram tal, né, não sabem como lidar com isso, mas também tem todo um contexto histórico que a gente vive que é custoso e é difícil bancar esse não, né? E aí a gente cai para esse lado da permissividade. Então, a educação não violenta, por ela buscar esse equilíbrio dinâmico, né, é um pouco forçoso, mas acho que essa Uhum. ideia que né, esse equilíbrio dinâmico de poder lidar e construir essa medida, cada familiar, cada educador construir essa E é medida isso, com. cara. É cada educador ter a sua medida. Porque assim, na minha casa ninguém risca uma parede. É uma regra que é importante pra mim. Ninguém risca uma parede. Um amigo meu, ele é hoje artista plástico, e a mãe dele fala com maior orgulho que ela sempre deixou ele riscar a casa inteira. E eu falo, cara, eu posso estar matando o talento artístico do meu filho, mas ninguém risca minhas paredes, acabou. Essa é uma regra importante pra mim. Assim, o que é permitido, o que não é permitido dentro dessa dança da nossa família, é algo que leva em consideração os sentimentos e as necessidades de todos nós. Então eu tenho que levar em consideração o que nós, enquanto pais, sentimos que é importante pra gente e como equilibrar com os sentimentos e necessidades dessas crianças. Não dá pra ser rígido, não dá pra ser é assim ou não é assim, sabe? Porque vai ter que ser construído pra cada criança, para cada pessoa. Agora o que eu percebo, Diogo, você falou nesse pai, dessa mãe, que não tem tempo e tem medo de dizer não para a criança, o que eu percebo é que nós caímos tanto para o autoritarismo quanto para a permissividade quando nós estamos desconectados da nossa importância enquanto pais. Quando a gente está desconectado da certeza de que nós somos bons pais. Da certeza de que nós somos pais bons o suficientes. Porque quando eu tenho certeza da minha qualidade enquanto mãe, eu não tenho que agradar meu filho para ele não me dizer, para ele não chorar e para ele não reclamar e para ele não achar que eu sou ruim, que eu sou chata. Sabe? O chata, eu não preciso do ser uma mãe legal do meu filho, melhor dizendo. Quando eu tenho convicção do que eu estou fazendo, dos meus esforços, do quanto eu me construo e me desconstruo diariamente por essas crianças, quando eu estou abraçada com essa convicção, sabe quando ela está forte em mim, isso não é constante, tem dia que ela não está tão forte, mas quando ela está forte em mim, eu não preciso do ser uma mãe legal do meu filho. E eu também não preciso disputar o meu espaço na vida dele, que é o caso do autoritarismo, na marra. Porque eu sei qual é o meu lugar na vida dele. Então, quando eu sei o meu lugar de mãe, eu não discuto o meu lugar de mãe com meu filho. E aí tem outro exemplo que eu sempre dou, que é quando o Miguel fala comigo, mãe, você não manda em mim. Ok, meu amor, eu não tô discutindo com você o meu papel na sua vida.
Esse é o momento de você tomar banho. Por favor, filho, levanta e vamos tomar banho. Acabou, eu não tô discutindo se eu mando ou se eu não mando. Quando eu caio nessa, pois eu sou sua mãe, eu mando sim. Então, assim, quando eu caio nesse lugar, eu saí, eu tô duvidando. Eu mesma estou insegura quanto ao meu lugar na vida dessa criança. E eu acho que eu preciso provar para ela o meu lugar. Se eu tô segura do meu lugar, eu não tenho que provar nada para ela. Nem provar de conseguir esse amor e de precisar desse amor fazendo tudo o que ela quer, nem de me impor na marra para provar que eu sou a mãe dela. Eu não preciso disso. Eu sei o meu lugar. Eu sei. E é Então, por isso que é tão importante a gente se olhar enquanto pai e mãe. Sabe? A gente se perceber, a gente acolher os nossos erros. Como é importante a gente estar estudando, estar pesquisando, estar lendo, estar nessa vibe de construção dessa mãe que eu quero ser, com essa criança, desse pai que eu quero ser, e que eu posso ser, porque não é só o ideal, existe o possível. O ideal é lindo, mas o possível é o possível. Porque quando eu tô forte nisso, o retorno dessa criança, ele não vai ter um valor maior do que a minha própria opinião. Sabe? Ele não vai ter um retorno, um valor maior do que a minha própria opinião. Então, se eu sou uma mãe, que eu tenho plena consciência do quanto eu me esforço para essa criança, do quanto eu me dou com essa criança, do quanto eu escuto com essa criança, do quanto eu respeito essa criança, do quanto. Cara, eu não preciso disputar esse respeito com ela. Eu sei que eu mereço ele. Sabe? Eu tô sabe que convicta legal disso. isso? Porque volta para essa autoconsciência, autoconhecimento, porque aí é uma reflexão do papel de cada um como pai, como mãe, né? Porque você falou, no fundo assim, o vínculo, né? Se a gente tem esse vínculo garantido, a gente pode deitar e rolar, né? No entanto, a gente vive uma era de superficialidade, né? Nas relações, no trabalho, na escola. A gente é um pouco a tela, né? Ela tem essa imagem da superfície e isso espraia para as relações humanas. Então, se a gente está desconectado com as pessoas, com os filhos, com os companheiros, companheiras, pais, mães e tal, não adianta, né? Você não tem muito para onde ir. Você precisa primeiro reconstituir esse vínculo primordial, né? Para depois você construir o alicerce, né? O resto, o prédio todo. Sim, Então, acho não que é dá pra uma. construir o prédio sem olhar pra esse alicerce, sabe? Sem olhar pra essa relação que eu tenho com a minha criança. E assim, gente, vai ter dia que a criança vai te dar um retorno que não é o retorno que você queria. E que vai ter dia que você vai olhar e falar, nossa, realmente, isso que ela me falou faz sentido. Eu agi de uma forma que eu não queria. Como vai ter falar, nossa, ele tá chateado, mas eu tô convicta de que foi o melhor que eu podia pra fazer. Porque nem sempre a criança vai te agradecer pelo limite. E a gente tem essa ilusão de que a gente vai dizer não e que o nosso filho, a nossa filha, vai falar: nossa, mamãe, muito obrigada por esse não. Que não sensato. Obrigada por pensar no meu futuro. E não é assim. A criança vai chorar, a criança vai brigar, a criança vai gritar, a criança vai ficar triste e eu vou entender e eu vou acolher e falar: ok, meu amor, eu tô vendo o quanto que você tá triste por isso. Eu entendo. Você quer um abraço? Você quer desenhar? O que é que você acha que a gente pode fazer para você se sentir melhor? Quer dizer, eu posso te ajudar a lidar com o que tá vindo depois do meu não. Agora meu não vai ficar, meu amor. Eu não vou impedir essa frustração para você. Agora eu tô do teu lado para te ajudar a lidar com essa frustração. Eu tô do teu lado para que você construa comigo, a gente construa junto uma caixa de ferramentas que você vai levar para sua existência inteira, de formas de você lidar com a tua frustração e com a tua tristeza, que foi o que nos faltou. Foi o que nos faltou. Porque a nossa geração ouviu não, ouviu gritos, ouviu não, não, é não e acabou. Por quê? Porque você não tem querer. Porque eu sou sua mãe e estou falando. E aí, na hora que você estava frustrado, vai chorar? Engula. Engula. Então, essa geração do engula é uma geração que não sabe se relacionar nem consigo nem com o outro. Nós temos altas dificuldades de relacionamento com a gente mesmo. Então, quando a gente está triste, a gente não se dá carinho, a gente não se trata com respeito. Nós temos uma linguagem de eu não deveria estar me sentindo como eu estou me sentindo, eu sou muito besta mesmo, eu mereço quebrar a cara. Então, a gente tem essa linguagem ruim com a gente e essa linguagem com o outro. Com o que acontece com a vida. Eu me frustro, o que é que eu vou fazer? Eu vou comer,
Eu vou beber, eu vou mexer no feed no Instagram até esquecer que a minha vida existe. Eu vou assistir Netflix até aparecer ainda tem alguém assistindo. Quer dizer, eu vou fazer qualquer coisa para fugir da minha frustração. Porque quando eu comecei a me frustrar quando eu era criança, eu apanhava, eu sentia mais dor e eu tinha que fugir. Então, quando eu mantenho o não com meu filho e a minha filha, e eu mostro formas de lidar com essa frustração, eu tô dando para eles uma ferramenta de inteligência emocional, estou desenvolvendo essa educação emocional, que eles vão levar para a vida inteira. Gente, tem muita gente perguntando, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, depois eu vou baixar e botar no meu YouTube, tá? Se o Diogo permitir, depois eu baixo e boto no YouTube, mas vai ficar gravada aí. O livro é o Por que Gritamos, meu livro novo é Por que Gritamos, tá na pré-venda no Amazon, e quem comprar até... Eu não sei até quando. A pré-venda vai ser até maio, mas até enquanto tiver o imã, tem uns imãzinhos de geladeira que são os brindes, que são as coisas mais fofas do mundo. Mas tá acabando a live, a gente tem 10 minutos. E aí, Gil? Eu vou colocar mais uma questão, então, que é que você estava falando agora da inteligência emocional, né? Porque a educação não violenta, ela pressupõe esse sujeito integral, né? Essa criança integral. E a gente vem de a educação tradicional, tanto em casa como na escola, ela só visualiza um sujeito cartesiano, racional e tal. E aí o resto tudo e não existe, né? Então, aí vem o Gardner dizendo das múltiplas inteligências, então você tem Uhum. inteligência musical, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal e tal. Então, queria que você falasse um pouquinho, esse é um pressuposto, né, da educação não violenta, é de que nós somos múltiplos em termos de inteligência também, que não é só o que a gente costumeiramente chama de inteligência, né? Essa inteligência é um conceito muito mais amplo do que a gente costuma Muito dizer. maior. Muito maior. É porque a gente vem de épocas em que o emocional ele nunca contou. E mais especificamente para os nossos pais, a ideia de que eles tinham é que o que a gente precisava para ser bem sucedido era informação. A informação era um negócio escasso. Ninguém tinha informação. Né? Informação era um negócio que estava ali na biblioteca, que tinha acesso a poucas pessoas. Então, quanto mais informação eu dou para o meu filho, quanto mais eu desenvolvo o cartesiano, mais sucesso ele vai ter na vida. E aí, a gente não contava com o Google, com as mudanças que essa vida trouxe, que escancarou pra gente que informação não é essa coisa toda. Porque quando a gente tem esse Google, que você pensa em uma palavra, joga lá e que vai vir 5.000 fontes diferentes de pesquisa, você precisa de filtro. E esse filtro é só desenvolvido com essas múltiplas inteligências. É só quando eu enxergo que tem muita coisa além da informação que eu cato pra cima de mim. Sabe? Que muito do que eu preciso é de entender como que isso chega em mim, como é que eu me sinto diante disso, o que eu posso fazer com esse sentimento. Essa inteligência de perceber que muito além do que eu aprendo, para utilizar o que eu aprendo dependendo da minha emoção, ela só pode ser exercida de verdade depois que alguns argumentos estão sendo quebrados, né? Essa coisa da informação como o suprassumo de tudo, ela já caiu por terra. A gente tem informação ao torto e direita, sabe? E aí você pensa, ok, a pessoa tem o currículo de dar inveja, mas não pode ser contrariada. Que humilha todo mundo, joga todo mundo no chão. De onde é que tá vindo isso? É o inteligência emocional. Diogo, eu trabalho com pais há 5 anos, né? Com a educação parental. Há 5 anos. Quase que, sei lá, a totalidade dos pais, mas eu sei dizer que mais de 90% chega pra mim falando, Elisama, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu fico tão nervosa. Na hora que eu vejo, eu já perdi a paciência, eu já gritei, E aí, é você perceber que a pessoa tem essa dificuldade porque não foi desenvolvido nela a inteligência emocional. Sabe? Essa grande dificuldade que nós temos nos nossos filhos é porque a gente não aprendeu a lidar com as emoções. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais. Como eu me sinto interfere diretamente no bom dia que eu vou dar para quem dormiu comigo. No bom dia que eu vou dar para meu marido, no bom dia que eu vou dar para meus filhos. Sabe? Como eu me sinto interfere diretamente na forma que eu vou receber. Como cada um que está assistindo a gente está se sentindo, vai influenciar diretamente na forma que essa pessoa vai receber o que a gente está falando. E a gente cresceu achando que sentimento era um negócio que tinha um botão que você podia ligar e desligar. Né? Não tem motivo nenhum para ficar triste.
Já passou, já deu. Chega de choro, já deu. Tem motivo nenhum pra ficar triste. E pronto, e o nosso pai e nossa mãe falava isso como se existisse um botão, um interruptor dentro de nós e que a gente chegasse lá em tristeza. Desliguei. Isso não existe. Uhum. E eles não sabiam entender que, ok, eu tô triste. Filha, aí você tá sentindo é tristeza. Você tá muito triste. Você quer um abraço? Às vezes, quando a gente tá triste, a gente precisa de carinho. Você quer escrever sobre essa tristeza? Ela ajuda. Você quer ouvir uma música? Quando a mamãe tá triste, eu boto uma música, às vezes eu me sinto melhor. E tá tudo bem ficar com tristeza. A gente não nomeou, não deu nome pros sentimentos pros nossos filhos. A gente não ouviu, não aprendeu. E é difícil a gente dar nome pros sentimentos dos nossos filhos. E a gente não sabe acolher e mostrar formas de lidar com eles. Sabe? Então, assim, Uhum. seu filho vai lá, bateu no amiguinho. Você não pode bater! Putz, maravilha, realmente, não pode bater. Mas o que é que ela faz com a garganta seca? Com o coração acelerado? Com os músculos tensos? O que é que ela faz com aquilo tudo ali dentro dela? Aquela raiva? O que é que ela faz com aquele negócio? A gente nunca ensinou. Não nos ensinaram, a gente nunca ensinou. O adulto mais próximo chegava lá e jogava a bomba dele na nossa bombinha pequena de São João, ele jogava o rojão dele em cima para calar a nossa explosão e acabou. Então a gente cresceu sem ter a mais remota noção de como a gente lida com os nossos sentimentos, como é que eu lido com a minha tristeza, com a angústia, com a frustração, com a raiva, como é que eu lido com o tédio. Tem gente que tá falando comigo, Elisama, eu tenho que fazer o entretenimento dos meus filhos e a grade da quarentena. Amor, deixa essa criança ter tédio. Tédio faz parte da vida. Os meus aqui, eles já falam, eu tô com tédio. Filho, eu já sei o que você vai dizer. Tédio faz parte da vida. Falo, pois é, meu amor, o tédio faz parte da vida. É mais um dos milhares de sentimentos que visitam a gente. E tá tudo bem, sabe? Eu tenho que experimentar esse tédio. Eu não tenho que fugir da minha tristeza. A tristeza, ela tem uma função incrível. A tristeza tem a função de reorganizar a gente. A gente fica quietinho para fazer o balanço de tudo que está acontecendo para eu sair dali de um outro jeito. E aí a gente não se impede de ficar triste. A gente se impede de ficar triste. Eu não quero ficar triste. E a gente vai atropelando. Tipo, perdi um jogador, a tristeza é o momento de reunir o time e falar, gente, vem cá. E aí, como é que a gente vai se reorganizar aqui para minimizar a falta desse jogador agora? Vai fazer falta, como é que a gente vai andar aqui? A gente não faz isso, a gente não dá o momento de eu vou deitar um pouquinho e sentir essa tristeza, e sentir esse aperto no peito, e sentir esse nó na garganta. A gente não faz isso. Segue o baile, cara. E aí você sai com o time totalmente desorganizado, porque você acha que você não pode parar para escutar e para entender a tristeza, porque a gente aprendeu que os nossos sentimentos, eles não deveriam existir. Então eu fujo do meu sentimento a todo custo. Eu não sei ficar com a minha tristeza, eu não sei ficar com a minha angústia, eu não sei ficar com a minha frustração. Eu quero fugir deles, eu quero que eles sumam. Porque eu associei de toda uma infância de que eles são errados. De que eu não deveria sentir o que eu sinto. E aí essa ausência dessa inteligência emocional, porque os nossos pais também não sabiam o quanto isso era importante. Eles também engoliram muito os sentimentos deles. Então eles Sim. também não sabiam o que fazer com os sentimentos deles. E aí é o que é mais incrível dessa chance que a gente tem. Os nossos pais, eles não tiveram, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Acho que deve ter uns 3 minutos só. Os nossos pais, eles não tiveram um Instagram legal para seguir. Né? Eles não tiveram uma livraria ali com vários títulos. Porque o Porquê Gritamos é maravilhoso, a Educação Não Violenta é maravilhoso. E tem mais um monte de título legal. Não tinha. Eles não tiveram a oportunidade de olhar para eles mesmos. E agora, quando a gente tem uma oportunidade, a gente está quebrando um ciclo que veio dos nossos pais, avós, bisavós, assim, de toda uma história que acende a gente lá a perder de vista. Sabe? Quando a Uhum. gente Sim. quebra aqui, meu filho vai escrever história diferente com os filhos dele. Eu vou escrever É, uma história diferente com eles. quando você fala que tem os pais que falam eu não sei o que fazer, ok, mas ele já está preocupado com essa situação. Então, em termos históricos, isso já é um grande avanço, né? Já é uma quebra Sim, de paradigma. Então, vamos devagarzinho, caminhando, né? Eu também não sei, eu não consigo ver aqui o horário. É a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta. então, são 5 horas. No meu relógio, que ele É, é um pouquinho adiantado. Então, acho que a gente deve ter mais uns 2 minutos de live só. então, eu só queria trazer uma ideia que existe na linguagem, né, existe um termo chamado voz do meio, né? Isso existiu até o latim, mas principalmente os gregos usavam muito, né? Os romanos já usavam menos, que era a voz do meio. O que era a voz do meio?
Não é nem a voz ativa nem a voz passiva, né? Então, por exemplo, eu amo, voz ativa. Eu sou amado, voz passiva. A voz do meio era algo como eu amorando, ter que criar, porque não Uhum. existe neologismo. Então, isso expressava essa busca que até os gregos mais forte, mas os romanos ainda tinham uma reminiscência, que era esse modo como a gente se coloca no mundo, né? Que não é nem eu estou agindo completamente, nem estou sendo submisso a ele. E eu acho que a educação não violenta, do jeito que você coloca, eu acho que vai muito por aí. A educação que a gente busca lá no Viver também tem essa característica. E eu acho que isso era uma coisa legal para a gente levar para as pessoas. Quem sabe a gente consiga resgatar esse tipo de linguagem e a gente possa viver de fato nessa harmonia com o mundo e que a gente possa construir um mundo melhor, né? Ai, com Mas certeza. E foi ótimo você utilizar a linguagem, porque é aprender uma nova língua, né? É uma nova uhum, língua de falar de mim, falar comigo, uma nova língua de falar com outra, é construir essa nova língua, que é esse caminho, essa voz do meio. Mas é a gente entender que eu vou aprender essa nova língua provavelmente falando sotaque, com o meu sotaque, sabe? Eu vou falar uhum, do meu jeito e tá tudo bem. E tá tudo bem. uhum. Os nossos filhos também se conectam muito com essa intenção clara nossa de querer fazer o melhor para eles. Sabe? Quando a gente está conectada com essa intenção, chega neles. Essa intenção também chega neles. Gente, é isso. Nós já temos, já vai desligar. Eu amei, Valeu, Diego! Foi muito legal bater o maravilhosa! A primeira papo. live sua foi linda, viu? Adorei. Valeu, adorei o papo, foi demais. E tamo aí, né? Vamos seguir na vida. Adorei. Confinado Gente, ainda. muito obrigada. Amei demais a presença de vocês aqui. Quem quer conhecer mais sobre a escola é o Colégio Viver. Sou super suspeita para falar. E é isso. Muito obrigada por tudo. O livro está à venda na pré-venda, porque gritamos e ainda tem brinde. E o brinde vai durar pouco tempo. Beijo! Valeu!